Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná. 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná. Declaro aberta a 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora no ano 2021. Quero dar uma boa noite a todos e quero comunicar também que a Ela não está hoje, está de testado, mas próxima sessão acho que ela pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pequeno expediente. Peço ao secretário para efetuar a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná. Aos 21 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19h30, pela plataforma de reuniões e videoconferência do Google Meet, reuniram-se os senhores vereadores Artêmio Panic, Carlos Henrique Castanheira, Cláudio Fernando Rosa, Fernando da Cunha Fiat, Natalina Panic, Luiz Paulo Correia, Marcelo dos Santos e Rogério Pereira da Silva. Antes de iniciar os trabalhos, o vereador Fernando da Cunha Fiat esclareceu que a vereadora e presidente Hélia Aparecida Castilho não está licenciada e sim ausente apenas por um período de 15 dias em razão do nascimento do seu filho, retornando aos trabalhos já na próxima semana. Informou ainda que estará presidindo a sessão apenas mais essa semana. Após os devidos esclarecimentos, o senhor presidente, ratificando-se do quórum legal, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor secretário efetuou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi colocada em discussão e votação, restando aprovada pelos edis. Em seguida, o senhor secretário realizou a leitura dos ofícios, número 59 e 100 de 2021, ambos oriundos do Executivo Municipal. No decorrer do grande expediente, o presidente em exercício pediu ao secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 30 de 2021, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira, e do projeto de lei número 31 de 2021, oriundo do Executivo Municipal. Dando continuidade, o secretário efetuou a leitura do requerimento número 29 de 2021, de autoria do vereador Luiz Paulo Correia, do requerimento número 30, de autoria do vereador Cláudio Fernando Rosa, e do requerimento número 32, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiat. Após a leitura, todos os requerimentos foram postos em votação, restando aprovado pelos vereadores. Continuando, o secretário efetuou a leitura da indicação número 112 de 2021, de autoria do vereação número 113, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiat, da indicação número 14, junta dos vereadores Rogério Pereira da Silva e Fernando da Cunha Fiat, da indicação 115, de autoria conjunto dos vereadores Fernando da Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva. Por fim, da indicação número 116, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiat. Após a leitura, todas as indicações foram colocadas em votação e aprovadas pelos vereadores. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão para que as comissões permanentes elaborassem pareceres referentes ao projeto de lei número 30 de 2021. Retornando à sessão, na ordem do dia, o senhor presidente colocou em primeira votação
o projeto de lei número 30, de 2021, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira, ficando aprovado por unanimidade pelos vereadores. Continuando, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 29 de 2021, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Castanheira e Fernando da Cunha Fiat, ficando aprovado por unanimidade pelos edis. Nas considerações finais, o vereador Artemio Panic agradeceu o apoio dos colegas pela sua indicação da reforma do cemitério do Joá. Disse também que a ponte da Água da Pissarra será feita de concreto, como foi dito. Com a palavra, o vereador Carlos Henrique Castanheira agradeceu a presença da vereadora Natalina, dizendo que sentiu falta da mesma e que orou muito pela sua recuperação. E se alegou em saber que a presidente Ellen, na próxima semana, também estará de volta. Ele falou sobre o campo de futebol e ainda tem várias coisas a serem feitas. Mas em vista que era antes, está bem melhor. Mas estava pensando que essa casa pode ajudar a não deixar nenhuma obra no município ficar parada, onde a prefeitura pudesse contratar apenas empresas que fizessem as obras por completo. Parabenizou o Executivo e a Secretaria de Saúde por ter deixado aberta esse final de semana a farmácia do posto de saúde. Projeto esse que foi aprovado em primeira votação semana passada, pois o Executivo e o Legislativo têm que trabalhar juntos. Na sequência, com a palavra, o vereador Luiz Paulo Correia disse que em abril teve um mutirão dos garis nos bairros do Cruzeiro, Joá e São Roque. E disseram que isso seria feito a cada 2 meses, mas que já passou o prazo e gostaria de cobrar o Executivo para manter os patrimônios limpos. Ele também gostaria de cobrar uma de suas primeiras indicações, que seria o rebaixamento das lombadas, já que o Executivo está fazendo obras maiores. Fazer esse tipo de trabalho seria mais fácil no momento. Com a palavra, o vereador Marcelo dos Santos disse que nosso município está com 28% de vacinas e Jundiaí do Sul, 48%. Mas por Jundiaí ser uma cidade menor, estamos 200% com pessoas vacinadas a mais. Falou também que já fez indicação e não foi atendido. Porém, o vereador Cláudio Rosa fez a indicação da reforma dos pontos de ônibus na cidade. Destacou ainda que essa Câmara está com vontade de trabalhar pelo município. Com a palavra, a vereadora Natalina Panic parabenizou a presidente Eli pelo seu filho Miguel e toda a sua família, e o vereador Henrique pelo seu filho também. Agradeceu a compreensão de todos pela sua ausência, pois ficou 2 semanas internada por conta do Covid-19. Mas no momento está bem e agradeceu ao pessoal da saúde e deixou um recado para a população para que usem máscaras, álcool em gel, respeitem o distanciamento social e fiquem longe de aglomeração. E deixou seus sentimentos a todos que perderam seus entes queridos para esta doença. Com a palavra, o vereador Rogério Pereira da Silva apenas agradeceu apoio de suas indicações. O senhor presidente, em exercício, comentou que teve
a visita do assessor do deputado estadual Hermes Bastil, onde o mesmo trouxe uma notícia boa para o município, que conquistou uma ambulância nova e 10 poltronas para o Hospital Lincoln Graça. E que ninguém vai parar por aqui. Pede para que todos vão em busca de recursos para que a população e o município ganhem, sendo o que havia a ser analisado, debatido e resolvido. O senhor presidente em exercício agradeceu a presença de todos e, como não havia mais nada a tratar, deu por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que vai por ele assinado o presidente Fernando da Cunha Fiat e pelo secretário Artemio Panic e pelos demais vereadores presentes. Está em discussão a ata da sessão anterior. Fernando, só a parte aí que o Artemio falou assim, 28% já cantava e 40%, ele falou 48% de Jundiaí, na verdade não é 48%, é 40%. Fez de 48% e 40%, só isso a correção. Ah, então tá. Vai ser mudado isso aí. Está em Então tá, votação... porque aqui está 48 mesmo. Eu falei 40%. Então tá, amanhã nós vamos dar uma corrida. Não está aparecendo ninguém na tela, só eu. Eu tô vendo todo mundo. Ué, eu estou vendo só eu. Está em votação a ata da sessão anterior. Está aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao segundo secretário para efetuar a leitura do ofício número 80 de 2021, de oriundo do Executivo Municipal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quanto ao requerimento número 15 de 2021, quanto ao requerimento número 15 de 2021, de autoria conjunta dos vereadores Carlos Henrique Castanheira e Fernando da Cunha Fiax, informo que já havia tratado este assunto verbalmente, em uma reunião com o senhor Sandro Alex, secretário do INFRA, Secretaria de Infraestrutura e Logística. Entretanto, para fortalecer o pedido feito por esta Casa de Leis, realizei o pedido de voto de modo formal ao referido secretário, por meio do ofício número 81/2021. E também encaminhei um pedido formal para o Departamento de Estradas e Rodagens, DR, aos cuidados do engenheiro Carlos Roque Franco Neto, gerente responsável pelo Escritório Regional do Norte Pioneiro, por meio do ofício 91/2021. Ambos os ofícios seguem em anexo juntamente com o comprovante de envio dos e-mails, cumprindo dessa forma a demanda apresentada. Ô, Fernando, eu vou ler os anexos dessa resposta. Tá, pode ler. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria o empenho e o apoio junto ao governo do Estado para que o DR realize as instalações da terceira faixa, pista, na rodovia PR-218, especialmente no trecho denominado Regis Rivelino, nas proximidades do trevo de acesso à rodovia PR-092, no sentido de Guapirama a Joaquim Távora, conforme o pedido verbal já realizado. Tal medida se mostra necessária e urgente pelo fato de que na citada rodovia trafegam caminhões pesados. E nesse trecho, de modo particular, trata-se de um aclive com curvas, onde muitos motoristas arriscam suas vidas e também dos passageiros, fazendo ultrapassagens em faixas contínuas para evitar a baixa velocidade desenvolvida por esses caminhões. Inclusive, nos últimos anos, ocorreram vários acidentes com vítimas fatais nesse local. Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração. Joaquim Távora, 25 de maio de 2021. Peço o segundo secretário para efetuar... Ô, Fernando, Oi. vou ler o outro ofício. Ah, então tá. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria
o empenho e o apoio junto ao Departamento de Estrada e Rodagem, DR, para que o mesmo realize a instalação da terceira faixa, na rodovia PR-218, especialmente no trecho denominado Regis e Velino, nas proximidades do trevo de acesso à rodovia 092, no sentido de Guapirão e Joaquintaba. Tal medida mostra necessário urgente pelo fato de que na citada rodovia trafegam caminhões pesados e nesse trecho, de modo particular, trata-se de um acrílico com curvas, onde muitos motoristas arriscam suas vidas e também dos passageiros, fazendo ultrapassagens em faixa contínua para evitar a baixa velocidade desenvolvida por esses caminhões. Inclusive, nos últimos anos, ocorreram vários acidentes com vítimas fatais. Um é o pedido que ele formalizou e o outro é o ofício que ele pediu, né? É o mesmo texto. E agora eu vou ler a resposta do requerimento número 16. Quanto ao requerimento número 16, de autoria do vereador Claudio Fernando Rosa, informo que o município não se opõe à concessão das progressões e promoções. Todavia, ainda existe muita divergência jurisprudencial sobre a questão, o que gera uma insegurança jurídica ao município no sentido de realizar essa concessão. Diante disso, essa questão continua em análise por este município, até que seja um entendimento firmado sobre o assunto no tribunal competente. Isso aqui acabou agora. Certinho, Nadim. Peço ao segundo secretário para efetuar a leitura do ofício número 88 de 2021, de oriundo do Executivo Municipal. Só um pouquinho, senhor presidente. O Henrique está na sessão? Tá. Sim. Estou vendo ele. Estou sim, irmão. Não, obrigado. Quanto ao requerimento número 21, de autoria do vereador Artemio Panic, informo que encaminhei a demanda ao chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura, o engenheiro civil Luiz Henrique da Silva, o qual me respondeu por meio do ofício número 55 de 2021, que se encontra em anexo e responde ao presente requerimento. Eu vou ler o ofício agora, dessa resposta do senhor Artemio. Excelentíssimo senhor, venho através desse ofício apresentar informações em relação à solicitação do vereador Artemio Panic através do requerimento número 21 de 2021. A equipe técnica da Divisão de Engenharia e Arquitetura realizou a vistoria em loco da ponte da estrada do bairro Pedreira para verificação da estabilidade e levantamento dos serviços necessários. Foi constatado que o encabeçamento da ponte possui avarias, porém não há riscos de colapso imediato da estrutura, mas que se devem realizar correções em curto prazo para garantir a segurança viária do local. Foram repassadas as informações técnicas das correções, os quais deverão ser realizados pela Secretaria de Obras, o qual programará a realização desta obra. Estou à disposição para esclarecimento que porventura surgirem. Atenciosamente, Luiz Henrique da Silva, engenheiro civil e chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura. Vou ler o número 2 aqui. Quanto ao requerimento número 22, de autoria conjunta dos vereadores Fernando da Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva, informo que encaminhei a demanda ao chefe da Divisão da Engenharia e Arquitetura, o engenheiro civil Luiz Henrique da Silva, o qual me respondeu por meio do ofício 56, que se encontra em anexo e responde ao presente requerimento. Vou ler o ofício 56 agora. Excelentíssimo senhor, venho, através desse ofício, apresentar informações em relação à solicitação dos vereadores Fernando da Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva, através do requerimento número 22 de 2021. Em relação ao posto do Ceboleiro, a obra civil de responsabilidade do município foi contratada e executada. As obras hidráulicas a serem executadas pela Sanepar estão sendo licitadas pela empresa. Porém, em 2 oportunidades, o resultado foi deserto. Desta forma, outro procedimento licitatório está sendo providenciado pela empresa Sanepar e assim que houver a contratação e a execução, a parte hidráulica, que cabe à execução pelo município, poderá ser finalizada. O posto no bairro 40 de Cima, a Sanepar realizou análise da qualidade da água e foi constatada que a mesma não possui qualidade para consumo humano, mesmo com a utilização do tratamento.
desta forma sendo inviável a sua utilização. Porém, devido a esta constatação, a Sanepar realizou a execução de rede de distribuição de água nas localidades, que seriam atendidas pelo poço, e desta forma está realizando o atendimento às propriedades da região. Estou à disposição para esclarecimento que porventura surgirem. Atenciosamente, Luiz Henrique da Silva, chefe da divisão de Engenharia e Arquitetura. Vou ler o número 3. Quanto ao requerimento número 23 de 2021, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiates, informo que encaminhei esse requerimento para a Secretaria de Saúde, a senhora Adalgisa Panic, a qual me respondeu por meio do ofício número 119 de 2021, o qual segue em anexo, ficando assim respondida essa demanda. Vou ler o ofício agora 119. Ilustríssimo senhor, informar-vos conforme solicitado no requerimento 23 de 2021. A Secretaria Municipal de Saúde está como sentinela, atendendo os casos de Covid-19. Os demais casos estão sendo atendidos nas demais UBS e hospital, desde o início da pandemia. Quanto a eventos clandestinos, aglomerações, descumprimentos de leis e decretos, o mundo todo está há mais de ano vivendo esse caos mundial. E nós também estamos trabalhando na prevenção, fiscalização e conscientização da população, evitando assim um caos maior, que seria o lockdown. Porém, a ignorância e a falta de amor ao próximo imperam. E conforme o próprio decreto do governo estadual, a atribuição de conter esses eventos é do efetivo policial. Desta forma, sugerimos que o novo vereador faça seu pedido também ao governador do estado, para que reforce o efetivo policial, para que seja cumprido o que está disposto no decreto, e que a vigilância e equipe municipais são serviços de apoio ao serviço policial. Sendo assim, essa cobrança dirigida a nós deveria ser exigida e encaminhada primeiramente à Secretaria Estadual de Segurança Pública, pois a eles compete essa atribuição mencionada e exigida de Vossa Senhoria. Trabalhamos em consonância com a 19ª Regional de Saúde, e se na unidade de sentinela fosse o real motivo de contaminação, com certeza já havíamos sido orientados e advertidos. Seguimos os protocolos de atendimento. Quanto disponibilizar a ambulância, isso já está sendo realizado. Bastaria Vossa Senhoria acompanhar mais de perto nossos trabalhos e verá que isso sempre existiu e existe, muito antes da pandemia. Atenciosamente, Adalgisa Panic. Vou ler o número 4. Quanto ao requerimento número 24, de autoria do vereador Luiz Paulo Correia, informo que encaminhei esse requerimento para a Secretaria de Administração e Fazenda, a senhora Carla Cíntia Mendes Reis, a qual me respondeu por meio do ofício número 32, o qual segue em anexo, ficando assim respondida essa demanda. Vou ler o ofício número 32 agora. Assunto: previsão de realização de concurso público. Prezado senhor, de acordo com o requerimento número 24 de 2021, expedido pela Câmara Municipal de Vereadores através do vereador Luiz Paulo Correia, para que a administração desse município informe se há previsão para a realização de concurso público. Venho, por meio deste, expor as seguintes considerações em relação ao processo administrativo para a abertura de concurso público, bem como as contratações em período de pandemia. Conforme mencionado no requerimento número 24, realmente existe a necessidade de contratação de mão de obra para suprir a demanda do município. Nesse sentido, informo que há ações voltadas para a realização do referido concurso. No entanto, se faz necessário, primeiramente, considerar alguns fatores relativos ao período da pandemia, para que os procedimentos administrativos que constituem este ato ocorram de maneira legal e segura. Primeiramente, para a realização do concurso público, deve-se observar a disposição na Lei Complementar número 173, de 27 de 2020, conforme previsto. Na hipótese de que trata do artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer
título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado da sentença judicial transitada e julgada, ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Alterar a estrutura da carreira que implique aumento de despesa. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata no inciso 9 do caput, do artigo 37 da Constituição Federal. As contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgão de formação de militares. Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 1. De acordo com a referida lei, a realização de concurso público está restrita apenas para a reposição de cargos vagos. Além disso, sabemos que a realização de concurso gera grande movimentação de pessoas da nossa região e, portanto, causando assim as aglomerações que tanto desejamos evitar. Dessa forma, a administração está buscando a maneira mais eficiente para a contratação da empresa que será responsável pelo processo seletivo, tendo em vista a necessidade de adequações para maior segurança quanto a evitar a disseminação da Covid-19. Sendo o que tínhamos para o momento, envio votos de estima e consideração. Respeitosamente, senhora Carla Cíntia Mendes Reis, secretária municipal de Administração e Fazenda. Isso aqui acabou, presidente. Certinho, Nandim. Toma uma água aqui. Peço ao segundo secretário para efetuar a leitura do ofício número 104 de 2021, oriundo do Executivo Municipal. Resposta ao ofício 071 de 2021. Senhor presidente, em atendimento ao expediente encaminhado ao município, sirvo-me do presente para informar o seguinte. Quanto à indicação número 111, autoria do vereador Luiz Paulo Correia, informos que vamos atender essa demanda, assim que for realizada a reforma das que vão para conserto, ou assim que for licitado e comprado caçambas novas. Sem mais, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração. Grande expediente. Peço ao secretário para efetuar a leitura de apresentação do projeto de lei número 32, 2021, de oriundo do Executivo Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter a deliberação desta ecrécia casa a incluso o projeto de lei que dispõe sobre a criação e denominação do Centro Municipal de Educação Infantil João Antônio Vieira. A presente propositura tem por objetivo criar formalmente o Centro Municipal de Educação, reiterando a justa homenagem ao cidadão senhor João Antônio Vieira, que representará para todos os seus familiares, amigos e aqueles que tiveram o prazer de seu convívio. Uma grata lembrança e o reconhecimento público de sua dedicação ao desenvolvimento do município. Seu nome à frente de um próprio público voltado à educação. Mantém viva sua memória e os ideais que impulsionaram e
nortearam a vida desse nobre personalidade. Por esse motivo, solicito dessa Casa de Lei a análise e a aprovação do presente projeto e, na oportunidade, deixo expressos protestos de estima elevada apreço. Reginaldo Vilela, prefeito. Projeto de lei número 32. Cria e denomina Centro Municipal de Educação Infantil João Antônio Vieira e das outras providências. A Câmara Municipal de Joaquim Távora, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, no uso das atribuições legais a mim conferidas, sanciono a seguinte. Artigo 1º. Fica criado o denominado Centro Municipal de Educação Infantil João Antônio Vieira, o estabelecimento de ensino que funcionará na rua Benedito Alves de Lara, nessa cidade, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, ora criado, atenderá crianças de 0 a 5 anos, subdivididas nas seguintes conformidades. Primeiro, núcleo creche, compreendendo crianças de 0 a 3 anos de idade. Núcleo pré-escola, compreendendo crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 3º. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dotará a unidade escolar, ora criada, dos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o presente artigo. Artigo 4. As despesas decorrentes à execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamento suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Joaquim Távora, 25 de julho. Me cortou aqui. Caiu a internet dele. De 2000. Oi. Pode continuar, senhor Artemio. Pode continuar, Artemio. Já terminou. A internet dele está ruim. O que está acontecendo? Está ruim? É lá. Agora deu. Ô, Fernando, não está conseguindo? Oi, Artemio. Oi. Agora, faltou só as últimas palavrinhas no final, só, Artemio, para concluir. Ah, desculpa então. Faltou o artigo 4º? Faltou últimas palavras que você estava falando aí que não deu para ouvir. Então, artigo 4º. As despesas decorrentes à execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamentos suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Joaquim Távora, 25 de junho de 2021. Reginaldo Vilela, prefeito municipal. Certinho, É, Artemio. Fernando? Certinho. Tá no mesmo. Peço ao secretário para efetuar a leitura de apresentação do projeto de lei número 33, 2021, de oriundo do Executivo Municipal. Então vamos lá. Tá ruim a internet hoje, gente.
Excelentíssima Senhora Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter a deliberação dessa eclésia casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação e dominação do Centro Municipal de Educação Cantinho Sossego da Mamãe, São Roque do Pinhal, gente, lembra lá. A presente propositura tem por objetivo criar formalmente e denominar o Centro Municipal de Educação com vista a melhorar qualitativa e quantitativamente serviços públicos compatíveis com as realidades voltadas ao interesse de toda a coletividade do Distrito do São Roque do Pinhal, a administração, assistência social e educação. Por esse motivo, solicito dessa Casa de Lei a análise e aprovação do presente projeto. E, na oportunidade, deixo expressos protestos de estima e elevada apreço. Reginaldo Vilela, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33. Cria e denomina o Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Sossego da Mamãe e das outras providências. A Câmara Municipal de Joquintava, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais a mim conferidas, sanciono o seguinte. Artigo 1. Fica criado o denominado Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Sossego da Mamãe. O estabelecimento de ensino que funcionará na Rua José Gonçalves de Oliveira, Distrito do São Roque do Pinhal, neste município, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil, ora, criado, atenderá crianças de 0 a 5 anos, subdivididos na seguinte conformidade. Primeiro, núcleo creche, compreendendo crianças de 0 a 3 anos de idade. Núcleo pré-escola, compreendendo crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 3º. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dotará a unidade escolar, ora criada, dos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o presente artigo. Artigo 4º. As despesas decorrentes à execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias consignadas em orçamentos suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Joquintava, 25 de junho de 2021. Reginaldo Vilela, Prefeito Municipal. Certinho, Artemio. Peço ao secretário para efetuar a leitura de apresentação do projeto de lei número 34/2021, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira e Fernando da Cunha Fiax. Súmula. Projeto de lei número 34. Súmula. Dispõe sobre a disponibilidade gratuita de medicamentos para o tratamento do Covid-19 na rede pública do município de Joquintava durante o período de pandemia e das outras providências. A Câmara Municipal de Joquintava, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a disponibilizar gratuitamente medicamentos para o tratamento
aos pacientes diagnosticados com o Covid-19 que possuam prescrição médica. Parágrafo 1º. Na falta dos medicamentos prescritos para tratamento do Covid-19 na rede pública de saúde, fica o município autorizado a adquirir nas farmácias particulares para concessão ao paciente. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria de Saúde a obrigação de garantir a disponibilização dos fármacos prescritos, ressaltando que, em sua maioria, os medicamentos já fazem parte da rede pública de saúde. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelos recursos destinados ao combate do Covid-19 e outras fontes livres. Publique-se, registre-se, cumpre-se. Plenário da Câmara Municipal de Joaquim Távora, 25 de junho de 2021. Carlos Henrique Castanheira, vereador. Fernando da Cunha Fiat, vereador. Reginaldo Vilela, prefeito municipal. Daí lê a justificação também, Fernando? Pode ler, Artemio. Então, justificativa. No momento crítico da pandemia em que os dados do país pioram significativamente a cada dia, onde toda a população é chamada a contribuir com sacrifícios pessoais pelo distanciamento, pela impossibilidade ou redução da capacidade de trabalho e, por consequência, de sustento familiar, com perdas inestimáveis das mais diversas formas. É imperioso que os representantes do povo também se unam para amenizar essas mazelas e sofrimentos, levando as políticas públicas ao amparo de quem precisa. Essa a finalidade primordial desse projeto, possibilitar o alcance de todos, principalmente dos mais vulneráveis, a possibilidade do uso dos protocolos de tratamento procede para a Covid-19, hoje restrito àqueles que têm condições de arcar com os custos. Pois bem, o que se busca é, após diagnóstico positivo, que se permita de forma rápida e menos custosa possível que a pessoa tenha o direito de lançar mão do tratamento precoce. Se assim entender, buscando uma evolução mais favorável da doença ainda nos primeiros dias após os primeiros sintomas. A implantação do tratamento precoce, de fato, não é uma medida curativa específica do Covid-19. Não existe isso ainda disponível no mundo. O que existe e temos que disponibilizar gratuitamente para a população são as medidas conhecidas e, sim, com estudos científicos que terão, através de diferentes mecanismos, ações favoráveis nas diversas fases da doença. O que não podemos avalizar enquanto sociedade é uma pessoa não usa o tratamento indicado pelo médico assistente porque não tem condições financeiras de comprar, ou porque não encontra para aquisição. Nesse ponto que podemos colocar o poder público no auxílio concreto da recuperação da saúde das pessoas. Desta forma, entendo se tratar de um projeto de lei suma importância para a nossa cidade,
Nesse momento crítico, e em vista disso, é que conto com a compreensão dos ilustríssimos vereadores na análise dessa matéria tão sensível, solicitando assim a aprovação deste projeto de lei. Sala das Sessões, em 25 de junho de 2021. Carlos Henrique Castanheiro, Fernando da Cunha Fiat. O projeto foi apresentado e será encaminhado para as comissões permanentes. Peço ao segundo secretário para efetuar a leitura do requerimento sobre o número 33 de 2021, de autoria conjunta dos vereadores Fernando da Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva. Fernando. Oi? Deixa eu só dar um recado. É que eu peguei o notebook aí da Câmara e o carregador que eu trouxe não está carregando ele. E está no finalzinho. Caso a sessão seja interrompida por causa disso, daí eu vou ter que fazer outro pelo meu celular. Ok? Ok, Sué. Requerimento número 33 de 2021. Fernando da Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva. Vereadores que subscrevem a presente, vêm com todo respeito ante Vossa Excelência apresentar. Considerando o aumento da criminalidade em nosso município, considerando que há pouco tempo existia sistema de monitoramento através de câmeras de segurança do município, considerando o interesse público, solicitam informações sobre os motivos que a mesma não estão sendo utilizadas, bem como solicitam que sejam reativadas as câmeras, ou que sejam adquiridos novos equipamentos de monitoramento e vigilância, pois em muito auxiliam a polícia, tanto na prevenção de delitos, quanto na investigação, beneficiando a própria população em geral. Joaquim Távora, 23 de junho de 2021. A resposta a esse requerimento que é na reunião que está marcada para amanhã, né? Quer explicar um pouco desse requerimento, Rogério? Rogério? Boa noite a toda a Câmara dos Vereadores. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Dona Paz, esse requerimento aí é sobre a segurança da cidade, a chegada, a saída, porque Joaquim Távora tá ali mesmo na saída ali de Joaquim Távora para Carlópolis, eles fecharam o trecho ali, fecharam lá, teve uma briga aí. E daí sobre ali, para montar aquela cama de volta, tem a cama na saída ali perto da coisa, a segurança que um policial pediu para mim, daí eu fiz esse indicamento, dei uma ao Fernando. Eu acho que vamos conversar isso aí, beleza? Certinho, Rogério. Vamos pôr em votação esse requerimento. Artem Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheiro. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Concordo. Marcelo dos Santos. Não saiu o som, Marcelo. Marcelo. Concordo. Natalina Panic de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Favorável. Está aprovado esse requerimento de Fernanda Cunha Fiat e Rogério Pereira da Silva. Peço ao segundo secretário para efetuar a leitura do requerimento sobre o número 34 de 2021, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiat. Fernando da Cunha Fiat, vem com todo respeito ante Vossa Excelência apresentar. O vereador teve conhecimento que a cadeira odontológica do posto de saúde do São Roque do Pinhal encontra-se danificada e que o município possui uma nova. Assim requer seja instalado, beneficiando os usuários do serviço e até mesmo os profissionais que a utilizam.
requer que, após cumprir as formalidades regimentais, seja a mesma encaminhada ao prefeito municipal. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse requerimento. É lá do Coruja, lá do Postinho, que a cadeira lá do consultório de dentista está muito desfasado, né? Ruim. Se tem uma nova, se tiver mesmo, é só substituir as pessoas arrumar seus dentinhos com uma cadeira muito boa. Vou pôr em votação aí. Artem Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Carlos Henrique Castanheira? Favorável? Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Concordo. Marcelo dos Santos. Concordo. Natalina Panic de Oliveira. Favorável. Rogério Pereira da Silva. Favorável. Está aprovado o requerimento de Fernanda Cunha Fiates. Peça ao primeiro secretário para efetuar a leitura da indicação sobre o número 116 de 2021, de autoria do vereador Fernando da Cunha Fiates. Durante quase todos os dias da semana, o transporte das pessoas realizado por ônibus municipal funciona de forma adequada, sendo que no final da tarde, após as 18 horas, busca os trabalhadores da Miraveste e depois passa pelos pontos centrais da cidade. Ocorre que, na sexta-feira, esse horário é antecipado para aproximadamente às 17 horas, de modo que os trabalhadores da região central são excluídos do serviço, ou seja, deixam de ser utilizados no transporte, já que terminam o expediente após as 18 horas. Dessa maneira, requer que seja revista tal situação com o objetivo de beneficiar todos os trabalhadores, providenciando transporte após as 18 horas, de segunda a sexta-feira. Requer que, após cumprindo as formalidades regimentais, seja mesmo encaminhado ao prefeito municipal. Fernando da Cunha Fiat, autor. Vou explicar um pouquinho essa indicação. Eu fui procurado o pessoal das lojas que só acontece isso sexta-feira. Se algo deu 6 horas, a circular passa às 5 e acaba não tendo outra vaga para eles buscarem lá às 6 horas. Eu estou fazendo esse requerimento e vou pôr em votação os vereadores. Artem Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Concordo. Marcelo dos Santos. Favorável. Natalina Paniche de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Rogério? Só falta o seu, Rogério, para votar agora. Favorável. Está aprovada a indicação de Fernando da Cunha Fiates. Peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação sobre o número 117, 2021, de autoria do vereador Carlos Henrique Castanheira. São notórios os estragos e tragédias causados pela proliferação e contágio do coronavírus em todos os níveis por todo o planeta. Particularmente em nosso município, recentemente, foram tomadas medidas com o objetivo de minimizar seus impactos, tal como adequar o posto de saúde central para atender exclusivamente casos relacionados ao vírus, destacando que certamente todos torcem e trabalham para que esse mal seja
erradicado o quanto antes. Contudo, como forma de se precaver, se não houver redução dos casos, o que não se espera, sugerimos novamente, como também se posicionou a equipe técnica do Núcleo Regional de Saúde de Jacarezinho, que o Executivo realize reformas no ginásio de esportes, adequando-o para futuramente possa servir de local de atendimento, o que esperamos que não seja necessário. Mencionada reforma adequação, mesmo que não precise ser utilizada para atendimento de enfrentamento à pandemia, não será em vão, já que se reverterá em benefícios para as crianças, jovens e atletas amadores que antes utilizavam-se do ginásio e que voltarão a fazê-lo. Requer que, após cumprir as formalidades regimentais, seja o mesmo encaminhado ao prefeito municipal, Carlos Henrique Castanheira. Quer falar sobre essa indicação, Henrique? Boa noite a todos. Boa noite. Quando a Regional de Saúde, boa noite, Manoel. A Regional de Saúde esteve aqui na reunião, acho que não foram todos que puderam participar, e eles falaram que o nosso ginásio precisaria de algumas mudanças para adequação do sentinela lá, sim, muitas, mas que algumas coisas, como uma pintura em algumas salas, ele até citou algumas questões de torneiras, alguma coisa, e ela até falou que a gente teria que ficar esperto, e graças a Deus isso não está acontecendo, que os números estão caindo, mas se porventura porventura continuasse alarmante os números, talvez fosse necessário que fosse trabalhado o ginásio para o sentinela, para o tratamento do Covid. Então eu penso que até ela falou, não, você tem razão, que já fossem feitos os melhoramentos que precisam ser feitos, até porque, para que se possa praticar esporte depois, é importante que o ambiente não seja insalubre, né? Que os banheiros sejam em condição, que tudo seja em perfeita ordem, né? Então é nesse ponto que a gente pensa que deixar já o ginásio preparado, de preferência para não usar, mas se usar, ele está pronto para fazer as adequações que forem necessárias. Tá bom? Era isso. Certinho, Henrique. Vamos pôr em votação a indicação. Artem Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Favorável. Marcelo dos Santos. Concordo. Natalina Paniche de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Favorável. Está aprovada a indicação de Carlos Henrique Castanheira. Peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação sobre o número 118 de 2021, de autoria do vereador Luiz Paulo Correia. Para que a Secretaria de Obras providencie mutirão de limpeza no distrito do Juá e bairros a cada 2 meses, mantendo tais localidades limpas e higienizadas, conforme anseios das pessoas que ali residem. Requer que, após cumprida as formalidades regimentais, seja mesmo encaminhada ao prefeito municipal. Luiz Paulo Correia, autor. Quer explicar essa indicação, Luiz Paulo? Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. questão, como eu falei na questão anterior aí, mas na verdade não tem um zelador, né, presidente? Daí seria interessante, né, que, como eu falei, no começo de abril ele mandou, o prefeito mandou aí uma equipe grande aí, fizeram uma limpeza em um dia.
E ele prometeu que cada 2 meses estaria vindo isso aí. Ele passou esse prazo aí, então vamos pedir para que ele pudesse estar mandando de novo. E fica um serviço bem feito e dá outra aparência para os bairros aí, né? Certinho, Luiz Paulo. Vamos pôr em votação essa indicação. Artemio Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Favorável. Marcelo dos Santos. Concordo. Natalino Panic de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Favorável. Está aprovada a indicação do vereador Luiz Paulo Correia. Peço ao secretário para efetuar a leitura da indicação sobre o número 119 de 2021, de autoria do vereador Luiz Paulo Correia. Primeiramente, esclarece que o Departamento de Obras realizou a manutenção da estrada principal do bairro do Cruzeiro e do distrito do Joá. Sugere que, se possível também, seja feita a manutenção das ramificações, os galhos, na mencionada localidade, já que algumas encontram-se em condições inadequadas de trânsito. Requer que, após cumpridas as formalidades regimentais, seja mesmo encaminhada ao prefeito municipal. Luiz Paulo Correia, autor. Quer explicar essa indicação, Luiz Paulo? Então, o prefeito andou fazendo as estradas principais aí de todo o município, fez de acesso no Joá, Cruzeiro, até na Água Verde. Só que os galhos não foi feito. Até eu conversei com ele disse que está com um problema de máquina aí, né? Mas eu acho que na medida do possível aí você vê o que ele pode fazer aí para estar atendendo esses galhos também, né? Que tem lugar que tem bastante família aí e as estradas estão bem ruins, os galhos. E aí, na medida do possível, ele pudesse estar atendendo nós aí. Tem. Certinho, Luiz Paulo. Vamos pôr em votação. Artemio Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Favorável. Marcelo dos Santos. Concordo. Natalina Panic de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Favorável. Está aprovada essa indicação do vereador Luiz Paulo Correia. Passando para a ordem do dia, nós vamos fazer a primeira votação do projeto de lei número 31 de 2021, de oriundo do Executivo Municipal. Altera a lei número 1169 de 2015, que dispõe sobre o plano de carreira e enumeração dos magistérios públicos de Joaquim Távora, Estado do Paraná. Eu vou pôr em votação. Artemio Panic. Favorável. Carlos Henrique Castanheira. Favorável. Cláudio Fernando Rosa. Concordo. Luiz Paulo Correia. Concordo. Marcelo dos Santos. Concordo. Nathalie Panic de Oliveira. Favorável. E Rogério Pereira da Silva. Concordo. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 31 de 2021, do oriundo do Poder Executivo Municipal. Considerações finais. Está com a palavra Artemio Panic. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao Executivo, nosso prefeito Reginaldo Vilela, pelo trabalho que está sendo realizado no bairro do Cruzeiro,
e entrando já no distrito do Joá, na limpeza pública. Hoje começou a limpeza no bairro lá, amanhã os garis estarão lá presentes nos bairros também. O porquê que as garis só pode ir na terça-feira, não foi hoje? Porque na terça-feira eles fazem a varredura, colocam os sacos e o caminhão pega na quarta-feira. Por esse motivo, então, ele só pode ir trabalhar lá na terça. Como terça-feira passada, que estava escalado para o trabalho da limpeza do Joá e do Cruzeiro, não foram por motivo de chuva. Agora, amanhã, se não estiver chovendo, os garis vão estar lá. Hoje teve bastante homem. Eu já peço também ao prefeito, já que está atendendo às nossas necessidades, que mande um caminhão e máquina para tirar os galhos e entulho que tem no bairro do Cruzeiro, que tem bastante lá. Eu falei com ele esses dias. E que mande amanhã também já para ficar uma coisa tudo certinha lá, fica muito bom. Né? E o pessoal agradece muito por isso. A gente pediu e ele atendeu esse pedido. E agradecer ele também, porque o Rogério, né, Rogério, você acompanhou a ponte do Tonete, né, tantas vezes que ele vem pedindo, e agora, graças a Deus, está pronto para realizar aquela obra também. A ponte da água da Pissarra também já está certo para ser feito. Eu tive lá essa semana, no sábado eu fui lá para ver certinho se tinha como fazer a ponte do lado de baixo para tirar a curva da estrada, mas não teve como, porque tem cerca nova e não sei quem é o proprietário daquele lado, indo daqui para lá do lado direito. Então, era importante que fizesse a ponte do lado de baixo e aquela curva saísse como os moradores do bairro pedem. Né? Do lado de cima dá para fazer, mas tem que ser bem perto, bem próximo, senão não tem como. E tem que fazer do lado de cima para deixar passagem, que não tem aonde passar. Né? Aí da água da Pissarra também, da água ali da região do Rogério, né, Rogério? Hoje nós tivemos uma resposta aí, eles logo vão também mexer naquela ponte lá antes que possa vir a acontecer um acidente, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos da Câmara, o povo que nos acompanha, né? Que Deus abençoe a cada um e que tenham todos uma boa noite. Certinho, Arquete. Vou passar a palavra agora para o Carlos Henrique Castanheira. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer ao Executivo pela reiteração, né, desse pedido nosso aí para a duplicação do asfalto ali, pelo menos fazer uma terceira pista naquele asfalto que sobe, que termina na mira ali, que vem de Guapirama. Realmente que lá é uma necessidade que, se Deus quiser, eles possam estar sensibilizando o secretário da Infraestrutura, o pessoal do DR, que é uma necessidade. A gente já viu muitos acidentes lá e realmente caminhões ali, às vezes eles estragam ali naquela subida e aí fica muito perigoso, porque não tem acostamento, eles têm que parar quase que no meio da pista, mesmo sinalizado, fica muito perigoso, né? Outra coisa é agradecer aos colegas aí pela aprovação da nossa indicação. Outra coisa que eu queria dizer que, se os colegas não leram, a semana passada foi pedir, com uma reunião que eu estive com o Artêmio, o seu Artêmio, do qual o Alexandre esteve junto com a gente, foi entregue, a Regional de Saúde fez um levantamento do que poderia ser feito para que pudesse mudar a situação do Covid aqui em Jaquintava, né? E eu fiquei assim, eu gostaria que cada um pegasse lá, quem não pegou lá, que pegue e leia. Dê uma acompanhada, porque lá, porque foi falado assim, que ele só foi lido o ofício que o prefeito encaminhou para a gente, né?
e não foi lido na reunião, ficou na secretaria para quem quisesse ler. E eu fui ler, dá a impressão, aí que eu quero parabenizar essa casa, parabenizar mesmo essa casa, que se você começar a ler o que a Regional de Saúde nos mandou, sabe? As fragilidades que se encontravam ali no Sentinela, sabe? É exatamente o que essa casa ficou falando durante 6 meses. Então, eu queria parabenizar cada um, indistintamente, todos. A mudança de local, a separação, a contaminação entre pessoas contaminadas e pessoas sadias, o fluxo para entrar, para sair. É bom ler lá, que está em termos técnicos, sabe? Tem até coisa que eu não gostaria de que estivesse aqui. Que vocês, da hora que vocês estiverem lendo, vocês vão ver e eu não vou falar isso aqui. Sabe? Está lá para a gente. Mas também queria parabenizar a Secretaria de Saúde, porque acatou muitas medidas, né? Inclusive a da farmácia ficar aberta, é um dos itens da fragilidade aqui, do acesso aos medicamentos, né? E quando a gente fala nisso aí, a gente fala que a gente quer melhorar, a gente quer o bem, né? E como a semana passada, essa semana a gente teve a humildade de repensar e viu aquele processo da identificação das pessoas contaminadas, a gente reconhece também a humildade do pessoal da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde fazendo mudanças, né? A gente sabe que é muito difícil, dentro do posto ali mesmo, no nosso entendimento, seria mais fácil mudar, mas a gente entende também que eles têm uma outra visão e que tem que ser respeitado. E graças a Deus que os sinais estão aí. Os sinais, por exemplo, hoje não tem nenhum paciente, segundo o que a gente viu agora à noite, não tem nenhum paciente internado, né? E só tem aqui no Joaquim Távora, tem um na UTI, se Deus quiser, a gente tem que orar para que volte para casa. Dizer que a questão da vacinação, a gente tem promessa do governador que até agosto, abaixo de 18 anos vão estar vacinados, que é uma vitória. Eu penso que quanto maior o aumento de pessoas vacinadas, né, vão começar a normalizar o número de leitos, né, e o que nós queremos é isso, né, é vencer o Covid. Hoje eu vejo que, a partir do momento que a gente vencer o Covid, nós vamos, o comércio vai estar fortalecido, nós, depois de passar por tudo isso aí, a gente vai começar a ver o mundo de uma maneira diferente, os valores nossos vão ser diferentes, sabe? Quem teve infectado por essa doença, ou quem perdeu alguém da família, ou próximo. Domingo agora eu perdi uma pessoa que nós jogamos futebol junto. Faz parte, é difícil. Aí a gente vai, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, que a gente vai conseguir passar por isso, mas que todos, eu tenho certeza. Vou passar agora a palavra para o Luiz Paulo Correia. Eu quero agradecer, primeiramente, aí a aprovação da minha indicação aí. Eu queria deixar uma indicação para a semana que vem, bem rápido, que é a obra da quadra do Joá, Fernando, do distrito do Joá aqui, que foi começada a ser feita o ano passado. Isso aí não foi uma empreiteira, foi começada essa obra aí com os funcionários da prefeitura mesmo. E está longe de terminar essa obra aí, sabe?
Só para ver se consegue mandar os funcionários para estar terminando essa obra aí. Lembrando que não é uma obra licitada, é uma obra feita pelos funcionários da prefeitura mesmo. Inclusive está faltando as traves dos gols aí. Hoje não tem como a criança brincar lá na quadra lá, porque não tem as traves. De um lado está faltando a trave. As traves, né, do gol. Então, para que possa estar ajeitando aí essa quadra para nós aí. Beleza? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Certinho, Luiz Paulo. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo dos Santos. Vou dispensar também, Fernando. Tá certinho então, Marcelo. Vou passar a palavra para a Natalina Panique de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. E os demais vereadores aqui presentes. E o pessoal que está nos assistindo em casa. Eu só queria deixar aqui, como eu já falei no início, que amanhã vai ter uma reunião com o executivo muito importante. E eu pediria que a maioria de vocês que pudessem participar, porque é uma reunião muito importante para nós aqui na cidade. Sobre as câmaras, né? Que vocês já... Teve alguém aí que já foi com o prefeito fazer parte dessa reunião. E amanhã eu vou ter uma consulta, né? Pré-Covid, e eu não vou poder participar dessa reunião. Eu conversei com o executivo hoje, já pus ele a par do que está acontecendo, e pedi desculpa para vocês que eu não vou poder participar, mas a gente, depois que passar, a gente vai interagir sobre o assunto da reunião, e porque essa consulta minha vai ser no mesmo horário dessa reunião importante. E eu queria pedir desculpa para vocês por não poder fazer parte, tá bom? Muito obrigado e uma noite abençoada para todos nós. Boa noite. Certinho, Natalina. Eu quero agradecer a todos e quero agradecer também vocês votar meus projetos, minhas indicações, meus requerimentos e agradecer também ao prefeito que vem acompanhando o meu trabalho, vem ajudando eu a resolver meus projetos e através do vereador. O que é um vereador? O vereador é o fiscal do povo, é fiscal, por isso nós tem que cobrar mesmo. Não quer dizer que é contra o prefeito, não. Tem que trabalhar junto, porque um depende do outro. E nós vamos fazer um bom trabalho. E que Deus abençoe todos nós. E uma boa noite a todos. E vamos até amanhã, que amanhã tem a reunião 9 horas lá com o prefeito, para nós resolver os problemas do município. Tchau, tchau a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.